E nesta sexta-feira teve a apresentação de mais dois jogadores no Santos, dos novos contratados, William Bigode, atacante, e o João Schmidt, volante, que disse até que pode jogar de segundo volante, mas pela preferência dele, primeiro volante, ou seja, ele será o jogador a revezar ou substituir eventualmente o Tomás Rincon, que é titular do time. Porém, no começo da temporada ele até deve ser titular, porque o Santos faz um trabalho especial com o Tomás Rincon de pré-temporada, para que ele possa ter uma boa manutenção ao longo do ano. Então é bem provável que esta dupla japonesa, digamos assim, Diego Pituca e João Schmidt, comece no time titular na partida da outra semana contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Acompanhei a coletiva, ouvi o que os dois disseram, estou aqui com um resumo, inclusive, à frente no computador, para que eu possa eventualmente me socorrer caso esqueça de alguma coisa, e sobre isso eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o meu amigo Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Aproveito e peço para você que chega agora mesmo ao Canal 10, para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, compartilhe os nossos links na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Muito bem, desde a abertura até o final da nosso introito aqui do nosso editorial, 2 minutinhos de vídeo para você, e agora vamos falando sobre William Bigode e João Schmidt. Primeiro sobre o João Schmidt, jogador experiente, muito consciente, né? Falou das características de ser um jogador que gosta muito de ter a bola nos pés, iniciar jogadas, por isso ele hoje é um primeiro volante. Até no São Paulo começou jogando como um segundo volante, mas até tinha no Japão números positivos de passes, de gols, mas entendeu que neste momento ele vai jogar mais atrás, mais próximo dos zagueiros, ajudando na qualificação da saída de bola. É um jogador que tem também uma questão de estatura. Treinadores do passado recente do Santos reclamavam da estatura do time, então você tem um volante mais alto ajuda nessa recomposição na bola aérea defensiva. E diz que o jogador informou que está bem fisicamente, que tem condições, enalteceu, né, a chance de jogar no Santos. É difícil o dia em que a gente vai ser, é praticamente impossível o dia que a gente vai ver algum jogador numa entrevista coletiva não enaltecer o time onde ele está chegando, né? É quase que algo óbvio, ninguém vai falar mal do lugar onde está chegando, e todos eles têm aí repetido esse discurso, que é uma honra, que é o time do Pelé e tal, né? Tudo muito bem programado, porque os assuntos que são mais ríspidos, são os assuntos que são mais ácidos, geralmente o jogador de futebol foge pela tangente. A gente não tem muita, digamos assim, espontaneidade nas declarações dos jogadores. Fica quase que um círculo vicioso, porque o jornalista às vezes não consegue elaborar uma pergunta diferente, porque sabe que a resposta certamente vai ser a mesma, e muitas vezes também não há perguntas diferentes, o jogador não tem oportunidade de responder algo mais aproveitável. Você tem que ficar ligado, né? Você tem que ficar pescando, ver o que eles vão falar de novidade. Então, no caso do João Schmidt, pelo que eu ouvi, ele citou o Pituca, né? Elogiou bastante o Pituca também, né? Que eles tinham lá uma certa rivalidade, se enfrentavam muito no tempo do Japão e tal, e me parece mais um desses jogadores que vem com uma condição técnica, de experiência e também de entendimento da realidade do Santos, não só histórica, mas também momentânea, de Série B. Em relação ao William Bigode, mais ou menos na mesma linha, né? Quando foi perguntado sobre o escândalo em que ele está envolvido de estelionato,
Ele falou que isso está sendo tratado por uma equipe, que ele não quer falar sobre isso, que ele tem certeza do caráter dele. E eu até acho mesmo que o William, no caso do William Bigode, porque ele tem um filho especial e já fez campanhas, né, ajudou a trazer luz para o fato, então não me parece que ele seja uma pessoa insensível a causas, digamos assim, de interesse coletivo, mas como todo jogador, ele talvez não tenha tido a educação financeira necessária. Eu não estou por dentro do caso aqui, não vou me estender muito no assunto, mas é muito comum o jogador ser muito ingênuo em alguns aspectos, né? As pessoas criticam o Neymar, por exemplo, mas muita coisa do que acontece na vida do Neymar não é o Neymar mesmo que faz, é o pai dele, né? E no caso dos jogadores em geral, muitas vezes os empresários é que fazem, tomam atitudes que nem sempre são as mais corretas. O cara às vezes vende uma ideia para o jogador e tal, ele compra aquela ideia. Ou algumas pessoas próximas também, há aquelas más amizades, né? Aquelas pessoas que se aproximam por interesse. Se o jogador for muito ingênuo ou se o jogador for incauto, ele vai acabar caindo numa história dessa. Eu não sei o que pode pegar para o lado do William a respeito do aspecto judicial, mas ele vai ter que conviver com isso. Foi uma pergunta até do Bruno Lima, se isso tinha interferido, né, na questão técnica dele em campo, porque ele não foi tão bem assim na última temporada. Ele disse que não, mas vamos combinar que é difícil o cara tá tranquilo, tá em paz com o nome dele relacionado a um escândalo como o que o William Bigode se envolveu, né? E outros jogadores do tempo deles no Palmeiras. Então, se ele diz que está resolvendo, espero que esteja mesmo e que ele tenha a tranquilidade para jogar no Santos. A princípio não deve ser titular, apesar de estar treinando muito bem, dizem. Explicou que hoje ele é um jogador que pode atuar como um 9, não como o Furt, até destacou as características diferentes, aí também não precisa ser nenhum gênio, só a gente olhando já sabe que eles têm características diferentes, e no máximo um segundo atacante, ou seja, num esquema 4-4-2 com ele flutuando em torno do centroavante, que pode ser o Morelos, pode ser o Furt. Não tem mais como o William Bigode ser ponta, porque isso faz o menor sentido, você desgastar o atleta, tira ele de perto da área, que é onde ele pode contribuir. Enfim, foram as explicações dadas. Eu acredito que os dois serão muito importantes. Não acredito que eles, ao longo da temporada, quando for determinado o time titular, que eles sejam titulares. Eu acho que o Tomás Rincon e o Furt são titulares do time. O próprio Morelos tem mais essa possibilidade, até por ser mais jovem, por ser um jogador que vem de experiência na Europa e tal. Em forma, eu acho que o Morelos vai ter mais oportunidades que o William, mas vai jogar, vai entrar, todo mundo vai ter a sua possibilidade de contribuir. Então acho que são dois jogadores que para a formação de grupo serão extremamente importantes e quando houver a necessidade deles em campo, eles vão suprir os que jogam, né? Um dos problemas do Santos na história recente era ter jogadores titulares e você perder um desses jogadores e não ter uma reposição à altura. O João Schmidt ele é uma reposição à altura para o Rincon e para o Pituca. Você pode trabalhar com a ausência de um ou outro e usar o João Schmidt num primeiro momento. E o Bigode, da mesma forma, num sistema com dois atacantes, sendo um falso 9, dependendo da característica da partida, ele ser utilizado pelo técnico Fábio Carille, tá certo? A assessoria do Santos informou que neste fim de semana não tem apresentação de jogadores, também não teremos apresentação de jogadores na segunda-feira, ou seja, terça, quarta, quinta, sexta, faltam alguns jogadores serem apresentados, a saber, o Otero, o Gil, que mais? O Otero, o Gil, o Pedrinho, o Aderlan, né? E o Marcelinho. São estes os jogadores que ainda não foram apresentados. São e o Jorge também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. Pode ser esse sistema de duplas, né? De apresentação em duplas. Apesar de eu achar que no caso do Pedrinho especificamente, a apresentação dele precisa ser individualizada e eu logo vou explicar. Estou prometendo para vocês aqui um vídeo sobre o Pedrinho, vou fazê-lo logo, tá bom? E nesse fim de semana tem, neste sábado,
o jogo treino, né? O Santos, eu não vou fazer um pré-jogo para jogo treino, né? Mas os senhores vão saber depois, né? A gente vai tentar colher as informações, todos os colegas de imprensa o farão, para que a gente possa dizer como foi a atuação do Santos, os dois tempos distintos, né? Contra o Oeste de Barueri, um Oeste que virá aí certamente em preparação para o estadual, assim como o Santos, mas o Carille deve usar o chamado time titular na primeira parte do trabalho, e os atletas que restarem, ele vai montar uma equipe até para a gente ter uma ideia do que ele pensa, talvez com um sistema tático diferente ou espelhando o sistema tático do primeiro time que ele vai utilizar. Nós vamos ter um pouco de ideia a respeito do que o Carille vai fazer e, claro, na sequência traremos aqui o que foi esta atuação. Não vamos ver, mas a gente vai procurar saber e entender o resultado, o placar e as informações de bastidores sobre o jogo treino deste sábado pela manhã no CT Rei Pelé, tá certo? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Antes de encerrar, uma notícia que eu estava esquecendo. O Nonato também aceitou a redução salarial. Eu fico pensando, esses caras ganhavam tanto assim? Ou, né, cada um tirando um pouquinho já ajuda e tal. Fora o fato de que o Santos, ao que tudo indica, entrou em acordo com o Ludogorets, e o Juan Seco está indo em definitivo para o futebol búlgaro. Lá ficará, e o Nonato, que ficaria no Santos por empréstimo, terá um novo contrato em definitivo, imagino que dentro desses novos valores, né? E será uma opção de meio de campo, um segundo volante, eventualmente um terceiro homem num esquema 4-4-2. O Nonato, que não foi brilhante, mas teve um outro bom momento. É um jogador que fez boas partidas em Fluminense e Internacional. É difícil até julgar, diante da situação que o Santos se encontrava, técnica, tática e psicológica, quanto o jogador poderia crescer. Mas será uma opção. O Santos tem que ter elenco, não adianta. Será uma opção para esta temporada. A situação do Nonato está resolvida. Tá certo, meus caros? Agora, sim, com este recado final, eu me despeço de vocês. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.